A mecânica quântica é uma teoria física desenvolvida no começo do século XX que mudou para sempre a física. Desde que ela foi desenvolvida, ela tem sido a teoria fundamental por trás de revoluções tecnológicas, possibilitando a criação de transistores que fizeram computadores caberem nas palmas das nossas mãos e novas tecnologias médicas, como por exemplo a ressonância magnética ou tomografia por emissão de pósitrons, que permitem observar o interior do corpo humano de forma extremamente pouco invasiva. E também foi a física nuclear, junto com a teoria da relatividade, que levou ao desenvolvimento das bombas atômicas, marcando o final da segunda metade do século XX. A teoria quântica não mudou somente a física, mas também o mundo. A mentalidade dos físicos até o fim do século XIX era fortemente marcada por uma perspectiva determinística da física. Naquela época, um problema de física se resumia a descrever como um objeto, por exemplo, um gás ou um campo elétrico ou magnético, mudava no tempo. Mas esse tempo era extremamente rígido. Nós ainda não conhecíamos a relatividade, então a passagem do tempo era sempre a mesma para todo mundo. Todos nós experienciávamos o mesmo segundo a cada segundo. Isso significa que o tempo flui continuamente e, da mesma forma, os objetos mudavam de posição continuamente. Por exemplo, a temperatura de um gás aumenta alguns graus a cada segundo. A energia de um campo elétrico diminui por segundo conforme ele gera uma corrente elétrica e assim vai. O primeiro sinal de que essa nossa noção de mundo não estava correta veio em 1877. Uma espécie de descontinuidade apareceu nas leis da física clássica, quando foi proposto que a energia em ligações moleculares não era contínua, e sim discreta. Isso já vai ficar mais claro, mas no momento interpretem energia discreta como se as ligações moleculares só pudessem ter valores que fossem múltiplos inteiros de um valor base. Você pode ter uma unidade de energia, 2 unidades de energia, ou até mesmo 3 unidades de energia. Mas você nunca pode ter 2,7 ou 3,14 unidades. Isso é o que nós queremos dizer com níveis discretos de energia. Salvem isso no cérebro porque isso vai ser extremamente importante mais pra frente. Ok, essa ideia era boa, mas ela surpreendentemente passou despercebida até a virada do século, quando em 1900 o físico Max Planck resolveu um dos problemas mais importantes da história da física, o problema do corpo negro. Um corpo negro é um objeto ideal, algo que não existe no mundo real. Ele não reflete luz, apenas absorve e emite ela. Só que aqui tem um detalhe. Por causa disso, a emissão de radiação, ou luz, se você quiser interpretar assim, depende única e exclusivamente da temperatura do corpo. Quanto mais quente o corpo negro estiver, mais luz ele estará emitindo. Só que o problema todo era o seguinte: nós sabíamos que corpos negros emitiam radiação e que essa radiação só dependia da temperatura. Mas ninguém conseguia responder de maneira convincente quais eram os tipos de radiação que um corpo negro emitia para uma determinada temperatura. Esse problema derrotou os maiores físicos do século XIX. As ferramentas disponíveis na época eram a teoria eletromagnética e a termodinâmica, que eram 2 das teorias mais bem comprovadas e estabelecidas até então. Então, se essas 2 teorias não eram suficientes para explicar um problema tão simples, isso significa que faltava algo extremamente fundamental na física. Planck conseguiu resolver o problema do corpo negro com a seguinte hipótese. Ok, existe um objeto como um corpo negro, só que ele só pode absorver e emitir energia em quantidades discretas. Isso é, as paredes do corpo negro só podem absorver 1 unidade de energia, 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. Nunca um valor quebrado. E o mesmo vale para emissão. Outra forma de falar que um corpo negro só emite múltiplos inteiros de um valor base é dizer que a troca de energia é quantizada. E bingo! É isso que significa o quântica da palavra física quântica ou mecânica quântica. Certas coisas acontecem em etapas discretas, em espécies de pacotes. Só que, como toda grande revolução na ciência, essa ideia de quantização do Planck não foi imediatamente bem recebida. Mas não demorou muito para ela ser validada de outras maneiras. Uma das formas de resolver o problema do corpo negro foi descoberta por Albert Einstein, e a solução que ele encontrou deixava ainda mais confirmada a ideia de que a energia é quantizada. Para resolver o problema, Einstein assumiu que a própria luz era formada por pequenos pacotes de energia. E esses pacotes eram quantizados, ou um quanta, se você quiser saber o nome técnico. E isso tem implicações bem interessantes. Isso significa que você nunca pode ter um meio fóton na natureza. Você só pode ter 1, 2, 3 ou qualquer outro número inteiro.
E além disso, foi essa ideia de que a luz é formada por pequenos pacotes de energia que fez Einstein resolver outro problema em aberto na física, o efeito fotoelétrico. Ok, então agora nós sabíamos que alguns processos da natureza acontecem em intervalos de valores, ou seja, eles são quantizados. Era oficialmente o começo da teoria quântica. Mas qual que era o próximo passo? O próximo avanço significativo da teoria quântica foi feito, em boa parte, por Niels Bohr e a sua explicação do átomo de hidrogênio. O modelo atômico de Bohr era o seguinte: um átomo é composto por um núcleo positivamente carregado e esse núcleo é orbitado por elétrons que têm carga negativa. Só que aqui entra a quantização. Os elétrons não podem ter qualquer órbita. Existem apenas algumas órbitas permitidas. Só que como a energia de um elétron depende diretamente da órbita ao redor do núcleo do átomo, e as órbitas só podem ter alguns valores e não todos, a conclusão que se tira disso é que a energia dos elétrons nos átomos tinham que ser quantizadas. De acordo com essas regras, o elétron não pode se mover lentamente entre a sua órbita atual e alguma outra. Para passar para uma órbita mais energética, o elétron precisa absorver um fóton, que é a partícula da luz, com a energia exata para fazer ele pular para a próxima órbita. Lembre-se que agora as coisas são quantizadas. Então, um elétron não pode absorver meio fóton, só fótons inteiros. Mas o espaço entre as órbitas e a diferença de energia entre elas é única para cada elemento da tabela periódica. Isso é, se nós observarmos qual tipo de luz é emitida ou absorvida por um material, nós temos uma espécie de impressão digital que permite identificar esse elemento quase sem erros. E essa é a explicação quântica para o que nós chamamos de espectro de emissão ou absorção de cada elemento. Se você olha esse espectro de absorção do hidrogênio, por exemplo, você vê lacunas. Cada uma dessas lacunas é a exata energia que um fóton tinha quando foi absorvido totalmente por um elétron. Se você quer excitar elétrons no hidrogênio, você nem precisa se preocupar em emitir qualquer outra frequência de luz. Você só precisa mandar essa frequência exata porque é ela que vai ser absorvida. E sabem o que é ainda mais divertido? Foi estudando essas linhas que nós chegamos no próximo grande passo do desenvolvimento da teoria atômica, que foi a descoberta do spin do elétron. O spin de uma partícula é basicamente um campo magnético intrínseco dela. Ele faz parte dela. Por exemplo, todo elétron tem uma energia magnética, e isso é fato. Inicialmente se pensava que esse campo magnético era criado pela rotação da partícula, mas alguns cálculos logo revelaram que isso seria impossível. Para o elétron gerar o campo magnético que ele tem, ele precisaria girar 4 vezes a velocidade da luz e isso é impossível. Caso encerrado, a nossa ideia estava errada. O spin é a primeira quantidade fundamentalmente quântica. Isso quer dizer que não existe nada na física clássica que seja parecido ou possa explicar o spin das partículas. Eu acho que até esse ponto do roteiro já deu para ficar bem claro como a física quântica é diferente da física clássica. E não fomos só nós que percebemos isso. As próximas teorias que surgiram a partir daqui começaram a fazer algo curioso. Algumas delas tentaram não se basear nada na física clássica. E esse rompimento com a física clássica é deixado ainda mais evidente com o desenvolvimento das primeiras equações criadas para descrever sistemas quânticos, como a equação de Schrödinger. Com essas equações, finalmente faz sentido usar o termo mecânica quântica e não física quântica, porque agora nós resolvemos problemas quânticos como nós resolvemos problemas em física clássica. Nós começamos com um sistema numa configuração inicial conhecida e aplicamos equações fundamentais para descrever como que esse sistema evolui ao longo do tempo. Mas as equações fundamentais da mecânica quântica fizeram previsões que deixaram muitos físicos bastante desconfortáveis. A primeira dessas previsões é a natureza probabilística da teoria quântica. É impossível prever com completa certeza o comportamento de uma partícula ou qualquer sistema quântico. E isso não parecia ser apenas uma peculiaridade das nossas equações, e sim um aspecto fundamental do mundo quântico. A segunda previsão, que deixou as pessoas bastante desconfortáveis, era o famoso princípio da incerteza. Esse princípio afirma que é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo com boa precisão. Você precisa escolher. Ou você erra na medida da posição, ou você erra na medida da velocidade. Você não tem como saber os dois com precisão ao mesmo tempo. E nisso a mecânica quântica rompia completamente com as ideias de determinismo da física clássica.
Isso gerou muita polêmica entre os físicos do começo do século XX. Até mesmo Einstein, que foi um dos fundadores da teoria quântica, desaprovava essas ideias falando a famosa frase "Deus não joga dados", como uma crítica a essa natureza probabilística da teoria. Só que daí Bohr respondeu: "Einstein, não diga a Deus o que fazer". E mesmo tendo um começo turbulento, logo ficou claro que a mecânica quântica trazia mais respostas do que dificuldades. Um exemplo disso foi a previsão da existência da antipartícula do elétron, o pósitron, quando o físico Paul Dirac combinou mecânica quântica com a teoria da relatividade. E apenas alguns anos depois, essa previsão foi comprovada experimentalmente. Essa foi a primeira vez na história que uma partícula foi prevista matematicamente antes de ser detectada experimentalmente. Isso é incrível. A relatividade nos mostrou que massa é equivalente a energia. Isso é a famosa equação E igual a mc² de Einstein. Ou seja, se quisermos uma teoria quântica completa, nós precisamos levar em conta a possibilidade de partículas serem criadas e destruídas a qualquer momento. E aqui chegamos em um dos últimos estágios do desenvolvimento da teoria quântica. Porque é exatamente isso que a teoria quântica de campos faz. A teoria quântica de campos é a teoria física mais bem-sucedida que nós temos hoje. E ela foi o avanço natural das ideias da quântica e da relatividade. E ela é responsável por uma previsão numérica confirmada com 10 dígitos de precisão. Para você ter uma ideia, se a gente tivesse um GPS com essa precisão, nós poderíamos acompanhar o movimento de grãos de areia individuais aqui na Terra enquanto estivéssemos em órbita. Mas talvez a maior contribuição da teoria quântica de campos seja o modelo padrão de partículas, o famoso. Ele explica o comportamento de quase todas as partículas conhecidas. Ele previu a existência do bóson de Higgs e ele nada mais nada menos do que descreve 3 das 4 forças fundamentais da natureza. Mas mesmo com todo esse sucesso, a teoria quântica ainda ficou marcada como uma teoria impossível de ser entendida. Como disse uma vez o físico Richard Feynman, se você acha que você entendeu mecânica quântica, então você não entendeu nada de mecânica quântica. E o problema aqui não é uma matemática difícil, tanto que muitas tecnologias atuais dependem de contas de alta precisão feitas usando mecânica quântica. O problema é que essa teoria lida com as menores escalas da natureza, onde a intuição humana falha miseravelmente. Nós temos muita dificuldade em entender essa natureza fundamentalmente probabilística, ou o princípio da incerteza, ou quem sabe o fato de que partículas podem surgir quase que do nada. Só que por mais que todas essas frustrações conceituais existam, é incrível notar que conseguimos fazer ciência e tecnologia até mesmo com o que nós não conseguimos entender completamente. Para mim, isso é uma prova de que a humanidade é de fato extremamente incrível. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, chegaram as canecas e camisetas novas na loja oficial do Ciência Todo Dia. Nós montamos uma promoção especial para quem quiser comprar as novas camisetas e canecas e ela ficou muito boa. Se você compra 3 camisetas, você ganha 2 canecas que você escolher de graça. É só clicar no link que está aqui na descrição, escolher as suas 2 canecas favoritas e as suas 3 camisetas favoritas e instantaneamente as canecas vão ficar de graça. Sério, não percam essa promoção. E eu vejo vocês na semana que vem.